Bem, na noite de hoje, eu quero começar a nossa conversa contando para vocês a história de um jovem que se chama Emanuel. E não é o Emanuel que nós tanto ouvimos falar na Casa Espírita. Esse jovem é um jovem iraquiano e ele foi participar de um concurso de músicas na Austrália. E quando é perguntado a ele, quantos anos você tem? Ele diz assim, eu não sei. Aí a pessoa que está na banca pergunta, como assim você não sabe quantos anos você tem? Ele falou assim, eu não sei porque eu e meu irmão, nós fomos adotados. Nós nascemos no Iraque, numa época em que a guerra era muito intensa. Nós fomos atingidos por bombas químicas e por isso nós temos os defeitos. Ele não tem um braço e uma perna muito mais encolhida e o irmão também. E nós fomos colocados em caixinhas de sapato e abandonados na rua. Porque quem nos colocou no mundo não tinha nenhuma condição de nos sustentar. Nós fomos recolhidos por algumas freiras em caixinhas de sapato e fomos levados para o orfanato, junto com centenas de outras crianças que foram abandonadas por conta da violência. E lá ele conta que eles ficaram por um tempo. Até que um dia chega no orfanato uma mulher que se chama Moira Kelly. Ela vem com um grupo de pessoas que vem para ajudar, para trazer doação para o orfanato. E ela se comove com a situação das crianças, e mais particularmente com aqueles dois irmãozinhos, com todos os problemas físicos, que eles necessitariam passar por cirurgias para melhorar a mobilidade, para diminuir as dificuldades que eles teriam no futuro. Mas ali não tinha condições. Então, o que a senhora Moira propôs? Eu vou pegar os meninos e vou levar para a Austrália, porque eles possam ser operados na Austrália, e depois eles voltam. Mas o que aconteceu é que ela levou os meninos para a Austrália. Eles fizeram a cirurgia, e ela se apaixonou pelos meninos, e adotou os meninos. E deu a eles a condição de estudarem, de se tornarem pessoas respeitáveis, num país em que existe um respeito muito grande em qualquer situação. E o que o nosso amigo aqui, o Emanuel, diz, quando ele está relatando isso, é que no dia em que a Moira entrou no orfanato, ele olhou aquela mulher andando, ele enxergava um anjo vindo na direção dele. E ele canta nesse programa, é aprovado, e lá no bastidor está a mãe dele e o irmão. E quando ele é aprovado, essa mulher, ela grita, pula e diz assim, esse é meu menino, esse é meu menino, esse é meu menino. E se abraça com o outro irmão. Vejam, o amor fez com que essa mulher viajasse 12 mil quilômetros, distância da Austrália ao Iraque, para ajudar pessoas que ela nunca tinha visto na vida, num lugar que ela não conhecia ninguém, num lugar que ninguém ia reconhecê-la ou exaltá-la pelo que ela estava fazendo, porque muitas pessoas faziam doações e tentavam ajudar aquelas pessoas. Mas o amor a levou 12 mil quilômetros e trouxe esses meninos para lá. E tudo que ela fez pelos meninos jamais seria conhecido se esse filho não tivesse ido nesse programa. E eu conto essa história porque a gente vai chegar no nosso evangelho de hoje, que é fazer o bem sem olhar a quem.
Vejam, essa mulher queria simplesmente ajudar as pessoas, transmitir amor para as pessoas. Não importava quem eram as pessoas. E nós chegamos então no capítulo de hoje, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nesse trecho específico de Mateus diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai que o vê, o que se passa em segredo, vos recompensará. E aqui tem um detalhe aqui. Quando Jesus diz assim, não façais tocar as trombetas quando derdes esmola, é porque se nós formos naquela passagem que tem Jesus com a mulher, a viúva, que vai doar as 2 moedinhas e ela joga no gasofilácio. O gasofilácio era um cantinho, um lugar que tinha lá, que as pessoas jogavam as doações ali. E a parte de cima dele era chamada de trombeta, porque era aonde saía o barulho da moedinha caindo. Contam-se que aqueles que queriam ser mais reconhecidos jogavam sacos lá dentro, né, para fazer bastante barulho, para as pessoas olhando e falarem assim, nossa, olha quanto essa pessoa deu. Então Jesus sempre pega esses exemplos para nos ensinar. Então ele diz assim, não façais como os hipócritas nas sinagogas, que querem fazer tocar as trombetas quando dão a esmola, ou quando fazem a doação. E quando a gente pega a história aqui do Emmanuel, com a mãe dele, com a Moira, 2 palavras para mim falam muito alto: amor e caridade. O que moveu aquela mulher foi amor. Foi a caridade para ajudar alguém que fosse aonde fosse. Ela só queria ajudar as pessoas. E quando a gente fala em amor e caridade, fica a pergunta, será que existe caridade sem amor? Não. Caridade sem amor é aquela ideia errada que algumas pessoas têm, num termo que é meio pejorativo, até que fala assim, vou dar uma esmola para alguém. É quando você se julga superior ou melhor que o outro e você vai dar uma esmola. Você quer ser reconhecido e quer que o outro sinta, eu é que estou te sustentando, eu é que estou te ajudando. Você subjuga o outro. Não tem amor nenhum aí. Pode até alimentar a pessoa que está com fome, pode até agasalhar a pessoa que está com frio, mas você não está sendo movido por sentimento, você está sendo movido por vaidade, por egoísmo, por orgulho, seja lá o sentimento que for. E o Chico, no livro Viajor, tem um trecho que ele diz assim, caridade é o amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. E diz ainda o Emmanuel, através do Chico, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante da caridade, a benefício do mundo inteiro. A verdadeira caridade, segundo o Emmanuel aqui, ela não julga.
ela tem 1000 mãos, ela tem a claridade da divindade. Quando ele diz, a caridade pode ajudar os bons e os maus, os justos e os injustos, é que quando a gente vai ajudar alguém que está necessitado, a gente não julgue o porquê que a pessoa está naquela situação. Porque um dos nossos grandes problemas nesse processo evolutivo é rotular o outro. Ah, essa pessoa está morando na rua? Ah, porque você nem conhece a história. Qual é a história daquela pessoa? Da onde é que você tirou isso? E aí, às vezes, você fala assim, ah, eu vou dar isso para a pessoa, mas... né? E a gente tem um exemplo muito forte nas andanças do Mestre Jesus, que é a história da vida de Maria de Magdala, que muitos conhecem como Maria Madalena. Quando se fala nela, a primeira coisa que se diz é, ela era uma prostituta. Olha só, às vezes as pessoas esquecem a história toda, a demonstração de amor que ela teve pelo Mestre, e o amor que o Mestre deu para ela, e ninguém vai se preocupar como é que ela chegou naquela vida que ela tinha. Não, rotula-se. E ela ficou rotulada. Mas essa questão de rotular os outros acontecia muito na época de Jesus, né? Hoje, no nosso mundo já evoluído espiritualmente, ninguém rotula ninguém, né? Não existe preconceito, não existe intolerância, né? Mas então, assim, essa colocação do Chico, o Emmanuel através do Chico, é exatamente isso. Quando você se move pela caridade, não tem por trás do seu movimento nenhum julgamento, nenhuma condenação em relação àquele que está sendo assistido. Aí sim, a sua caridade está repleta de amor. E como é que a gente pode praticar essa caridade, né? Sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita, ou que a direita saiba o que faz a esquerda. A caridade nós podemos praticar de muitas maneiras. A material, que é muito necessitada no nosso mundo hoje. A espiritual. Eu posso praticar caridade por pensamento. Aí alguém está pensando, mas como assim praticar caridade por pensamento? Eu conheci a história de uma dona Ivone. Era uma senhora que, por diversas situações da vida, ela ficou só na vida. Perdeu os filhos, perdeu o marido e ficou só. Essa mulher fazia, sabe o quê? Ela pegava o jornal, né? Hoje já não se usa mais jornal, né? Mas ela pegava o jornal, ia lá naquela parte... Quem é da minha época que lia jornal sabe do que eu estou falando. Tinha uma parte do jornal que era obituário, né? As pessoas publicavam ali as pessoas que tinham falecido. Ela recortava e fazia uma oração por cada um daqueles nomes, sem nunca ter conhecido absolutamente ninguém. E quando perguntado por que ela fazia aquilo, ela falou assim, porque o amor que ela tinha dentro dela tinha que dirigir para alguém. E na idade dela ela não conseguia mais entrar em ações na rua. Mas ela sabia que ali, em pensamento, em oração, ela estava multiplicando o amor também. Então vejam, nós temos muitas maneiras de fazer. E aí a gente vai chegar no seguinte, uma coisa que nós sempre colocamos para nós mesmos. Mas sabe por que eu não pratico a caridade? Porque eu não tenho recurso. Ok, do que recurso nós estamos falando? Às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes eu falo, não tenho tempo, né? Eu não tenho espaço. Só que tem uma frase que amarra esse sentido, que é assim, o propósito vem antes do recurso. Quando eu tenho o propósito de ajudar o próximo, de auxiliar o mais necessitado, eu arrumo uma maneira de fazer isso. Veja um exemplo da dona Ivone. Será que eu não tenho tempo nenhum
para ajudar o próximo? Será que eu não tenho recurso nenhum para ajudar o próximo? Certa vez, numa outra casa, alguém, depois da palestra, estava conversando, a pessoa falou assim, olha, eu tenho uma dificuldade enorme, porque assim, as contas são todas apertadas, eu não sei, né, estou pagando a conta ali. Falei, beleza. Aí ele falou assim para mim, eu queria que você me ajudasse, me diz como é que eu posso ajudar o outro. Falei, você quer saber mesmo? Você jura que você quer que eu fale para você? Não, não, fale, pode falar que eu estou aberto, pode falar que eu estou aberto. Falei, então tá bom. Esse maço de cigarro que está no teu bolso, custa quanto? Aí ele falou, quantos você fuma? Ah, eu fumo um por dia. Vamos dizer que custasse, sei lá, eu não sei, não tenho nem ideia, mas na época, sei lá, R$5. Se você deixar de fumar, com R$5 você faz o quê? Mas com R$5 não dá para ajudar ninguém. Falei, é mesmo? Será que não dá mesmo? Não, mas aí quando a pessoa sentiu, eu falei assim, mas parar de fumar é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas só para exemplificar como que nós colocamos empecilhos, dizemos que nós não temos recursos, não temos condições antes de manifestar. Então o propósito, quando eu tenho o propósito de ajudar ao próximo, de fazer a caridade, o propósito vem antes do recurso. Vamos lembrar da dona Moira lá, a mãe do Emmanuel. Ela podia ter pensado assim, 12 mil quilômetros, eu vou lá no Iraque, lá naquele monte de guerra, imagina, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas o propósito que a movia era amor em relação aos necessitados. Então a gente precisa pensar nisso, porque senão a gente começa a criar essas barreiras para não praticar o amor ao próximo. E às vezes na sutileza a gente faz isso. Tem uma história muito interessante de um jovem chamado Jonathan, ele lutou na guerra do Vietnã. E ele ficou lá há mais de um ano na guerra do Vietnã. Quando ele voltou, ele ligou para a casa dele. E os pais estavam ansiosos, né? O filho está voltando da guerra, graças a Deus, porque morreram milhares de jovens naquela época. Ele liga para o pai, para a mãe, e eles felizes, então, ele está voltando, tal, e ele também, ele fala assim, pai, eu trouxe um amigo comigo, posso levar ele para casa comigo? O pai dele fala, lógico, traga aqui, ele estava na guerra lá também, traz aqui e tal. Aí faz um silêncio, ele fala assim, pai, só que esse meu amigo, ele pisou numa mina, e a explosão decepou uma perna e um braço dele. Fez-se um silêncio no telefone. E os pais falaram assim, não, filho, assim, então não traga. Porque a gente não tem como acolher essa pessoa aqui em casa. Vai ser um estorvo na nossa vida aqui. Não dá para a gente, não tem condições de cuidar dessa pessoa. Nós não temos recurso para cuidar desse. Fala para o seu amigo ir procurar alguém, uma instituição, alguém vai ajudá-lo. E aí o Jonathan insiste e diz o seguinte, mas pai, ele precisa muito que alguém o acolha. Ele está num momento muito difícil. E o pai fala assim, filho, não tem condições. A gente não tem condições de ter alguém aqui nessa... Você sabe como é que é a nossa vida, como é que a gente tem poucos recursos, como é que a gente tem uma rotina. Não dá para receber esse seu amigo aqui. O filho desligou o telefone. Passaram-se 3 dias. E a polícia foi na casa dos pais, pedindo que eles fossem com eles, porque um jovem tinha sido encontrado morto. Eles foram. O jovem tinha pulado do último andar de um prédio, se suicidado. E como eles acharam a identidade, localizaram os pais e pediram que eles fizessem o reconhecimento do corpo. Quando eles reconheceram o corpo, eles viram que o filho não tinha um braço e não tinha uma perna. Era dele que ele estava falando no telefone.
Provavelmente se os pais dissessem, não, traga ele aqui, a gente vai ver como é que a gente resolve, a gente vai dar um jeito. Mas eles já levantaram as paredes todas. Porque se ele dissesse, sou eu que estou assim, talvez, não filho, vem aqui. Olha só como é a diferença de ajudar, de fazer o bem, sem olhar a quem, pode mudar a vida de uma pessoa. Pode mudar a história de vida de uma pessoa. E às vezes com pequenas coisinhas que a gente faz, pequenos detalhes, uma palavra, um colo, um ombro, a gente muda a vida de alguém, quando a gente realmente pratica isso. Então, mais do que nunca, nesse ensinamento de hoje do Evangelho pratique o bem, sem olhar a quem. Praticar o bem faz bem para a gente. Quando a gente faz o bem para alguém, e assim, aquilo de ajudar realmente, e eu não estou falando só de materialidade, eu estou falando de amor, isso faz bem para a gente. Para cada um de nós pensar, como é que nós estamos praticando o bem na nossa caminhada, hoje? E aí a gente pode pensar que, inicialmente assim, mas eu não tenho, como é que eu vou me engajar naquele pessoal que distribui sopa à noite lá no centro da cidade para o morador de rua? Não tenho, não dá, eu não tenho. Como é que eu vou doar roupa ou ajudar a cesta básica da casa espírita? Não dá. Faça o bem naquilo que você pode praticar. Como é que você pratica o bem, então, dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua família? E aqui nós estamos falando não da caridade material, mas da caridade espiritual. É quando eu dou de mim aquilo que eu tenho de mais valioso, que é amor. Porque esse amor que me criou, que foi essa fonte de amor que me criou para que eu compartilhe esse amor, para que eu faça o bem com esse sentimento. E muitas vezes a gente se pega no seguinte ponto. Eu já li todo o Evangelho, né? Leio romances espíritas, leio um monte de livro que fala de um monte de coisa. Nossa, né? Eu sou como uma esponja, eu já, né, absorvi todo esse conhecimento. A pergunta é, e está fazendo o que com ele? Porque isso nos reporta uma outra passagem de Jesus, quando ele estava com Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Lembra de Lázaro? Certa vez Jesus chegou na cidade e Marta o convidou para ir para a casa delas. Quando Jesus chegou na casa dela, Marta foi preparar, né, almoço, aquelas coisas. Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo o mestre falando do Evangelho, do amor ao próximo. E o tempo foi passando e Marta lá trabalhando e Maria ali ouvindo. Em determinado momento, Marta vem até Jesus e diz assim, mestre, fala para Maria ir me ajudar lá na cozinha, né? E Jesus responde para ela está recebendo aquilo que jamais se perde. Mas antes que a gente entre num processo de julgamento, Marta que estava certa ou Maria que estava certa, porque Maria estava absorvendo todos os conhecimentos de Jesus e Marta estava trabalhando na cozinha. Alguém pode pensar, mas Maria podia estar lá ajudando Marta, né? Ou então a Marta podia estar aqui sentada ouvindo Jesus. A gente tem que pensar, pegar essa passagem e trazer para nós assim. É importante eu entender o Evangelho. É importante eu entender a mensagem de Jesus, que é o que Maria está fazendo. Mas é muito importante também eu botar a mão na massa. Eu vivenciar, eu praticar o amor ao próximo. Senão eu vou ser uma pessoa culta em todas as obras espíritas, em todo o Evangelho do Mestre Jesus. Mas nós não estamos aqui só para conhecer a história de Jesus, nós estamos aqui para vivenciar o ensinamento de Jesus. E caridade é o amor em ação. É o amor que se compartilha,
para usar um termo muito atual hoje nas redes sociais. Então, olha só, nós podemos pensar assim, qual é o meu propósito hoje em ajudar o próximo? E eu achei uma música, e eu sempre gosto nesse ponto de dizer assim, fiquem muito tranquilos, eu não vou cantar, tá? Se eu cantar, eu teria que entrar em tratamento de desobsessão, ia ser tão feio que vocês iam achar que tinha alguma coisa errada aqui. Mas da banda, e aí os mais jovens também talvez conheçam, da banda Melim. A música se chama Peça Felicidade, e diz assim, hoje vamos desejar o bem sem olhar a quem, acabar com a solidão no ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé, paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmitir, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe a sua metade. Isso é amor, isso é caridade. É isso que Jesus nos pede quando ele diz assim, ame o outro, ajude o outro, todos nós podemos dizer. E quando eu ouvi essa música, eu estava estudando para essa nossa conversa, e sempre deixo uma música, e eu ouvi essa música, falei, essa música é linda, e eu já tinha ouvido essa música, não tinha prestado atenção na letra. Quando você não souber o que doar, doe a sua metade. Olha quanto isso é lindo. E a metade o quê? Do meu sentimento, daquilo que eu tenho de melhor, doe para o outro isso. Mas como é que a gente vai mudar se a gente não sabe bem como é que faz isso ainda, né? Em pequenos detalhes e pequenas ações do nosso dia a dia. Nós não precisamos fazer grandes eventos de caridade, de amor ao próximo, mas eu posso mudar um pouquinho, um degrauzinho da minha jornada, fazer algo diferente do que eu já faço hoje. Ah, mas fala um exemplo, como é que eu faço isso? Vou falar para vocês um exemplo fácil. Consegue diminuir a mágoa que você tem aí dentro por alguém? Um pouquinho? Pô, Vicente, está difícil. Pois é. É isso que Jesus nos pede. Para que a gente, se eu diminuir minha mágoa, eu aumento o meu amor. Ah, mas eu não consigo. Tenta. E aí eu vou dar o exemplo que eu dou em todas as casas espíritas. Todas as casas espíritas que eu vou, tem lá na frente uma caixinha chamada caixinha de vibrações, papeizinhos e canetas. Se você tem essa mágoa aí dentro de você ainda, por alguém, talvez seja hoje o dia de você pegar um papelzinho lá, escrever o nome da pessoa e pensar assim, Deus, ajuda essa pessoa. Se é isso que você consegue fazer hoje. Porque é nessas mudanças pequenas dos nossos sentimentos que a gente vai se transformando e vai crescendo espiritualmente. Que a gente vai começando a entender o que é amar ao próximo, o que é praticar a caridade. E aqui eu quero trazer uma outra passagem de Jesus que exemplifica isso que eu estou falando da mudança. Vocês se recordam da passagem que Jesus está no barco com os apóstolos e eles estão lançando a rede para um lado, sempre para um lado. E aí não vem peixe e Jesus diz assim, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E eles lançam e já não conseguiam tirar a rede de tanto peixe que tinha. Mas é sempre bom a gente entender qual é o contexto, o que Jesus queria dizer com isso. O que Jesus queria nos dizer com essa passagem é assim, se hoje a nossa vida é só desse lado aqui, ó, eu só penso no ter, eu não consigo perdoar, eu tenho, guardo mágoas, Jesus diz assim, joga a rede do outro lado, pesca um peixinho
Uma mudançazinha que você fez aqui, você muda aqui. Veja como é que as pessoas são importantes na sua vida. Comece a reconhecer como as pessoas são importantes. Qual foi a última vez que eu disse para alguém que mora comigo: você é importante para mim? Eu amo a você. Você é importante. Qual foi a última vez que eu abracei alguém que mora comigo, mas aquele abraço gostoso? Que eu dei um beijo? Qual foi a última vez que eu fiz um carinho no cabelo da pessoa? Ou quando a pessoa chegou do trabalho no final do dia, eu perguntei: como é que foi o seu dia? Tudo bem? Nós estamos perdendo essa conexão de espírito com espírito, sentimento com sentimento. E essas mudançazinhas pequenas é que a gente vai levar-nos a entender essa mensagem de Jesus: joga a rede do outro lado. Muda a maneira como você está fazendo hoje, que você vai pescar os peixes que eu deixei para vocês aí. Talvez, e aí que eu falo, faz as coisas aos poucos, até para você não assustar o outro, né? Imagine, a pessoa já nem lembra a última vez que você deu um beijo nela ou abraçou. Se você chegar hoje, depois que você sair daqui, chegar em casa, chegar lá e dar um abraço, um beijo na pessoa, a pessoa fala assim: o que está acontecendo? Né? Então, vamos voltar a amar as pessoas. E esse amar as pessoas é ter cuidado, é mostrar o quanto elas são importantes na nossa vida. Porque acontece que chega um dia em que a gente permanece e a pessoa vai para o plano espiritual. E aí aquele abraço que eu não dei, aquele beijo que eu devia ter dado, aquele carinho, eu fico com a sensação: eu podia ter feito um pouquinho mais disso. Eu podia ter sentado e conversado mais um pouquinho. Ah, mas ela estava tão, né, essa pessoa estava tão de idade, já estava, repetia a mesma coisa. E o que isso mudava se você ficasse mais 5 minutos ali? Então é importante que nós aproveitemos muito essa nossa passagem encarnados para praticar esse amor ao próximo. E essa caridade, esse amor ao próximo, é nessas pequenas coisas do dia a dia. Nasquelas palavrinhas mágicas que a gente aprendeu lá na escola e que a gente deixou de usar dentro do nosso lar, que é: por favor, desculpa, obrigado, bom dia. A gente dá um bom dia para o Rodrigo Bocardi, não dá um bom dia para as pessoas que vivem com a gente, gente. Olha onde é que nós estamos chegando. Nós estamos nos afastando. E caridade é amor que aproxima, é amor em ação. E o Kardec define isso nesse capítulo mesmo. Ele define o que é caridade moral, o que é caridade material. Ele fala muito sobre isso no capítulo 13. E aí na caridade moral ele diz assim: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Quer colocar sua prática da caridade em ação? Comece a exercitar a paciência fácil com as pessoas que moram com a gente. Isso é caridade moral. A gente não tem paciência porque a gente exige do outro que ele seja perfeito. O espírito perfeito. Não cometa erros, como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum. Então, essa tolerância, essa paciência é a caridade que o Kardec nos coloca aqui. Para nós entendermos esse contexto do capítulo 13, que a vossa mão direita, da vossa mão esquerda, não sabe o que faz a tua mão direita.
do ponto de vista espírita, nós podemos entender que eu tenho esmola sem caridade, que é aquilo que você dá e faz questão que o outro saiba que você está dando, porque ele é inferior a você, porque ele precisa de você, porque se você não der, ele morre. Isso é esmola sem caridade. Alguém pode pensar, mas isso não ajuda? Alimenta. Mas o que está fazendo de bem para você? Nada. Eu posso ter a esmola com caridade. É aquele que você dá as coisas e não faz questão de destacar que foi você que deu. É quando você traz as coisas, por exemplo, para doar para uma casa espírita, para uma cesta, ou para mães que necessitam de roupa para bebê, ou para roupas, para uma campanha do agasalho, para doação para quem mora na rua. E eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas eu não consigo doar roupa nenhuma. E eu sempre dou a seguinte regra. Olha para o teu armário, para o teu guarda-roupa. Se tiver uma peça ali que faz 12 meses que você não usa, você não precisa dela, porque em 12 meses passaram as 4 estações. Se tem um sapato ali que você não usa faz 12 meses, alguém precisa dele e não é você. Veja que a gente pode criar maneiras de fazer isso. Então, a esmola com caridade é aquilo que eu dou de mim. Porque eu sei que vai ajudar alguém, mas não me importa se o outro sabe que fui eu que ajudei. E tem a caridade sem esmola, que é a mais elevada, que é o sentimento mais elevado, que a gente pode até chegar lá naquela história do Emmanuel e da mãe dele, da Moira. Eu vou, não sei quem que eu vou ajudar, mas eu vou ajudar. O que me move é ajudar o outro, é o próximo. Então, para que a gente vá fechando, eu queria fechar com vocês. Lembra da história do Emmanuel, né? O jovem deficiente que foi lá no programa na Austrália para cantar. E sabem que música que ele cantou? Imagine, do John Lennon. E a letra do Imagine diz o seguinte, para a gente fechar o dia de hoje e pensar: que mundo que nós queremos criar no nosso entorno? O que é que nós podemos fazer pelo outro que está conosco neste mundo? A letra da música do John Lennon diz assim, que foi o que Emmanuel cantou: imagine que não há paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine não existir países, não é difícil de fazer. Nada pelo que matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. Imagine não existir posses. Me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando todo o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. Eu imagino que o Mestre Jesus, quando olha para nós nesse momento, fica olhando no nosso coração aí, dentro do nosso espírito, e dizendo para você assim: eu não sou um sonhador. Eu estive aqui na Terra para ensinar para vocês como é o amor. Eu não sou um sonhador. Eu sei que vocês têm e podem amar uns aos outros. Eu não sou um sonhador. Eu sei que aí dentro de cada um de vocês tem a semente colocada pelo nosso Criador.
E essa semente se chama amor. Eu rogo a Deus e peço a Jesus que nos ajude a identificar esses detalhes da nossa vida, em que eu posso praticar o amor ao próximo, em que eu posso tirar o melhor de mim e compartilhar com o outro. E como disse o Chico, o Emmanuel através do Chico, aquilo que eu mandar para a humanidade, eu vou receber em intensidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.